Já tem um tempo que eu venho tentando inserir na minha lista de leituras livros de lugares que eu não tenho tanto hábito ou costume de ler. Houve uma época que era o Japão, e ali aquela zona mais oriental, o que era produzido por lá, eu estava lendo bastante coisa desse lado do mundo. Mas depois eu passei para África, e lá eu descobri muita coisa interessante, e já tem um tempo que eu venho fazendo isso que deixou de ser uma meta para se tornar um hábito, né? Hoje em dia eu tenho muita coisa na minha estante de literatura africana, de autores nascidos ou que têm uma geração, né, que passa por esse continente. E o livro de hoje, que eu venho tratar, é de uma autora nascida em Gana, mas ela é radicada nos Estados Unidos. Hoje em dia ela mora nos Estados Unidos, que é Yaa Gyasi, com O Caminho de Casa, uma autora nascida em Gana, como eu havia mencionado, mas agora residente dos Estados Unidos. E esse é o livro de estreia dela. E me impressionou muito por ser, na primeira obra, um livro com tanta potência, com tanta força. Aqui ela se propõe, né, a tratar de uma família ao longo de 8 gerações. Então ela começa a história lá pelo século XVIII, vem até os dias de hoje. É uma obra muito audaciosa, mas a gente percebe que ela tem um cuidado e um zelo muito grande com essa história. Eu acho que ela ficou muito tempo maturando tudo isso. Eu cheguei inclusive a ler uma entrevista dela, onde ela menciona que voltou para Gana em 2009, lá ela visitou o castelo, onde tem, né, o início da história desse livro, nesse castelo lá em Cape Coast. E foi lá que surgiu, né, esse estopim para iniciar, né, a construção dessa narrativa. E ela publicou esse livro em 2016, ou seja, ele ficou realmente muito tempo sendo construído, sendo maturado, e só depois ele foi publicado. E eu digo isso porque enquanto a gente está lendo essa narrativa, a gente percebe que ela teve uma atenção muito grande em fazer as referências históricas aos locais, a fazer essa costura, né, entre todos esses personagens, todas essas gerações, e deixar tudo milimetricamente bem colocado. Se alguém fosse me perguntar do que se trata essa história, ou se pedisse para poder reduzir em algumas palavras-chave, eu acho que, dentre muitas outras que com certeza servem para caracterizar esse livro, essa obra, eu acho que a escravidão e o colonialismo são duas assim principais. E eu acho interessante que enquanto a gente faz essa leitura, a gente consegue perceber que mesmo depois de tanto tempo, depois de se passarem ali bons séculos, esse resquício da escravidão e do colonialismo, ele perdura até hoje, né? A gente sabe de muita coisa, né, que tem correlação direta com esse período, mas hoje em dia elas assumem uma nova roupagem, uma nova forma, né? A estética ela é diferente, mas o cerne ele permanece o mesmo, né? Então acho que a gente pode entender que esses conceitos eles servem de base, eles sustentam muitos problemas sociais que a gente enfrenta hoje, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas passando para a realidade, né, da autora e dos personagens que ela cria nessa trama, a gente nota que sim, essa geração, essas 8 gerações na verdade, de uma mesma família, elas têm uma herança e uma bagagem que passa muito por isso, né? Então a todo momento, os personagens todos, embora muitos deles já sejam ali bem atuais, né, já vivam no cenário, numa sociedade muito semelhante à nossa, eles têm um pé muito firme dentro dessa realidade. Então, assim, essa escravidão moderna, ela só tomou uma nova forma, mas ela permanece, ela está aqui o tempo todo, né? Esse colonialismo também. A gente é um país que foi colonizado, então a gente consegue entender perfeitamente essa realidade em um outro contexto, de uma outra maneira, mas é a mesma, é bem semelhante às duas vivências. A Gyasi optou, para construir essa trama, né, utilizar a vida de 2 irmãs, né, irmãs que em nenhum momento se conhecem, elas não têm nenhuma proximidade, mas elas seguem caminhos opostos, né? Uma se casa com um dono de terras britânicos e que é responsável pelo tráfico de escravos, e a irmã dela, né, ela foi capturada e vendida para os Estados Unidos como escrava. Então elas tomam caminhos muito distintos, né, muito opostos. Mas, apesar de ter essa diferença, toda a bagagem que elas possuem, né, como elas convergem ali da origem, na mesma origem, esses descendentes eles seguem uma rotina muito semelhante, muito parecida, né? Claro, em maior ou menor grau, mas todos eles são vítimas, são subjugados. E todos eles passam por esse filtro pelo simples fato de serem o que são.
Então toda essa hereditariedade, né, esse conjunto de costumes, hábitos, de cultura que a gente vai mantendo ao longo dos anos, eles acabam sendo tão arraigados, né, eles são tão nossos, por assim dizer, que acaba sendo impossível a gente tentar falar de um ser único, né, de um indivíduo, sem falar do coletivo. Então falar de um personagem, né, aqui dentro dessa história do Caminho de Casa, é ao mesmo tempo falar de todos eles, né? A gente não tem como explicar, como entender, como compreender, né, as ações ou até a maneira de articular o raciocínio e o pensamento deles, sem resgatar as memórias, sem resgatar tudo que a gente leu, né, desde lá o início. E assim somos nós também. A gente segue uma rotina muito semelhante porque a gente é assim. Nossa forma de existir, ela tem uma raiz muito fincada, né, nos nossos antepassados, no nosso lugar de origem, né, no contexto que os nossos pais foram criados, foram educados. E assim o nosso também, né, a partir do momento em que a gente nasce, o artefato histórico em que a gente está inserido, social e cultural, tudo isso diz muito de como a gente vai conduzir o restante da nossa vida, né, porque o pensamento ele é formado também de tudo isso. Então, quando você olha para qualquer pessoa, você não está vendo apenas ela, não tem essa única faceta, né, mas tem uma história vinculada a um pai, a uma mãe, a irmãos, a tios, a avós, bisavós, e há um monte de gente que ela nem sequer conheceu, que ela nem lembra, mas que com certeza está ali junto com ela de alguma forma, de alguma maneira, né? Então é tudo isso que esse livro ele consegue trazer para a gente. Essa reflexão ela está permeada o tempo todo dentro dessa trajetória. Eu acho que por esse motivo eu tenho gostado tanto dele. Então fica a recomendação, Caminho de Casa, da Yaa Gyasi. Esse foi enviado de parceria com a editora Rocco, agradeço a editora pelo envio. Gostei muitíssimo e fica a recomendação. Se você já leu, me diz lá nos comentários o que é que você achou. Se você também conhece alguma obra semelhante a essa, me indica, porque eu gosto muitíssimo desse tipo de literatura. E faz algum outro comentário, caso você queira. As redes sociais estão lá embaixo no box da descrição. Avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.